com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br, para que os irmãos não percam o fio da meada. A nossa proposta não é repetir o texto da revista, porque os irmãos leram a revista, os irmãos, muitos têm o livro de apoio, que é o aprofundamento da revista, vem também o vídeo do comentarista da lição, publicado pela CPAD. Então nós não estaríamos aqui chovendo no molhado. Nós estamos trazendo subsídios complementares aos irmãos. E para os irmãos não perderem o fio da meada, este roteiro que nós seguimos está no nosso artigo no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. O site publica ainda 4 ou 5 outros textos a respeito desta lição. Também no site do portal Escola Dominical, o irmão irá encontrar textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de vídeos, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias dos textos sugeridos na revista. O irmão terá um momento devocional e aurirá informações a respeito da Escola Bíblica Dominical, desta lição da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Para entrar na sala dos professores no site, é preciso se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários do nosso canal no YouTube. E às 19 horas, horário de Brasília, todos os sábados, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, nas redondezas, o irmão é o nosso convidado. A aula é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, que nós estamos encerrando hoje, já estamos no meio do ano, tempus fugit, nós estamos terminando de estudar o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estudamos, depois de 21 anos, a Epístola de Paulo aos Efésios. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, na capital da República. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi o relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E terminando o estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos estudar a parte final da parte prática da epístola, que começa no capítulo 6, versículo 10, e iremos estudar também a conclusão. O título desta lição, de número 13, é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Este tema ainda está vivo na memória dos irmãos, esperemos que esteja, pois estudamos sobre a batalha espiritual no primeiro trimestre de 2019. Nós estudamos sobre o tema batalha espiritual na Bíblia Sagrada.
E o texto mais explícito a respeito da batalha espiritual está justamente aqui na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 6, versículos 10 até o versículo 18, sobre este tema da batalha espiritual. A batalha espiritual e as armas do crente. Este termo, esta expressão, batalha espiritual, ela foi consagrada no Pacto de Lausanne, de 1974, um grande congresso mundial sobre evangelização que ocorreu na cidade suíça de Lausanne, e lá foi firmado um Pacto de Lausanne, que é um dos documentos mais importantes da igreja do século XX. E lá foi dito a respeito da batalha espiritual, que estamos numa batalha espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo irá dizer, não com esta expressão batalha espiritual, mas pensando numa guerra, o apóstolo Paulo vai falar sobre este tema. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo está aqui nos capítulos 4, a partir do versículo 17, ele começa a falar sobre a conduta do cristão em relação à sociedade, em relação à família e em relação ao mundo do trabalho. Agora, depois de ele ter dito como o crente deve se comportar na sociedade, tendo um andar diferente dos outros gentios, como está escrito lá em Efésios 4,17. Depois de ter dito como deve o cristão se comportar como marido, como mulher, como pai e como filho. E depois de como o cristão deve se comportar como servo e como senhor, o apóstolo Paulo, já se encaminhando para terminar esta carta, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a necessidade que o cristão tem de entender que está em guerra contra as hostes espirituais da maldade. Um dos aspectos desta carta aos Efésios, e por isso o saudoso missionário Orlando Boyer, ele dizia que a carta aos Efésios é o evangelho das regiões celestiais. E nós temos que entender isso. Em 1999, quando nós estudamos pela última vez a carta aos Efésios, na escola bíblica dominical, o título do trimestre era Efésios, a igreja nas regiões celestiais. Nós temos de entender, e Paulo faz questão de mostrar sempre, que a igreja tem uma posição espiritual. É um povo espiritual. Existe uma dimensão espiritual na vida cristã, que é proeminente. É por isso que a igreja é abençoada com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Paulo já começa dizendo isso. Depois, Paulo vai dizer que ele pede, na sua primeira oração nesta carta, que os cristãos tenham os olhos iluminados, os olhos do entendimento iluminados, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória. Depois, ele diz que nós não somos mais filhos da desobediência e que não andamos mais segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Depois ele vai, na segunda oração, pedir para que nós sejamos corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. No homem interior.
Depois o apóstolo Paulo, ele ainda nos fala que ele quer que as pessoas entendam pelo Espírito, o que foi revelado pelo Espírito sobre o mistério de Cristo. Então, sempre o apóstolo Paulo está enfatizando o aspecto espiritual. Por isso que nós falamos da vida espiritual, né? A vida espiritual. E aqui ele vai dizer o seguinte, olha, apesar de todas essas condutas que vocês têm que ter na sociedade, na família, no mundo do trabalho, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aqui, pastor Ezequias Soares entende que se trata de um pleonasmo, né? De uma repetição, de uma ênfase. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder é a mesma coisa. Né? Quer dizer, fortalecer em Deus, no Senhor. E é interessante que o verbo aqui está na voz passiva. Ou seja, nós somos fortalecidos. Não somos nós que damos força. Nós é que recebemos força. A força que vem de Deus. É por isso que Paulo ora para que nós sejamos corroborados com poder no Espírito Santo, no homem interior. Porque nós temos de ser morada de Deus no Espírito, templo santo no Senhor. Estamos em Cristo. Então precisamos ser fortalecidos, ter uma vida de contínua aproximação a Deus, ter uma vida de contínuo enchimento do Espírito Santo. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse o que aqui, no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. Precisam buscar a força do poder de Deus. E para isso, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele tem a imagem aqui do soldado romano. Não nos esqueçamos que o apóstolo Paulo vive num período histórico que é conhecida como a Pax Romana, a paz romana. É um período que vai de 14 depois de Cristo, quando César Augusto assume o governo de Roma como o primeiro imperador, até o ano 120 depois de Cristo, no reinado de Trajano. É o período do ápice do Império Romano, onde o Império Romano não encontra nenhum adversário à altura. O exército romano simplesmente esmagava e dizimava todos os adversários. O império estava sempre em contínua extensão e ninguém lhe fazia frente. O exército romano era, portanto, o símbolo da invencibilidade. E é esta imagem que o apóstolo Paulo tem. A imagem de que quem está em Cristo é invencível. Ninguém pode deter a vida da igreja que vive nos lugares celestiais em Cristo, que desfruta de todas as bênçãos espirituais, que está debaixo do poder de Deus. E por isso mesmo, ninguém lhe pode fazer frente. Como ninguém pode fazer frente à igreja, por estar em Cristo, Paulo tem a imagem da invencibilidade, que é a imagem do exército romano. E ele então fala da armadura de Deus. Assim como o exército romano era invencível porque era bem equipado, tinha as armas, melhores armas à sua disposição, a igreja também tinha que ter as melhores armas à sua disposição, porque ela está em guerra contra o mal. O apóstolo Paulo
já tinha dito lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Também já tinha dito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, no versículo 30. Então, o cristão está nos lugares celestiais em Cristo, e lá ele desfruta de todas as bênçãos espirituais. Se ele não der lugar ao diabo e não entristecer o Espírito Santo, ele que já está selado pelo Espírito Santo, é propriedade de Jesus. No dia da redenção, ele estará completamente livre. E esta é a sua esperança, é a esperança da sua vocação. Assim como já aconteceu com os cristãos que já passaram para a eternidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 desta epístola aos Efésios, no versículo 9, e nós comentamos isto no nosso apêndice, porque não houve lição sobre esta passagem, o apóstolo Paulo diz que Cristo subiu. Depois de ter descido às partes mais baixas da terra, ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, e por isso ele subiu às alturas, aos altos céus. Está agora à direita de Deus. Como ele mesmo diz aqui na carta aos Efésios. Ele está agora à direita nos céus. Né? Lá em Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Ele venceu. E já colocou lá no terceiro céu a igreja triunfante. Agora, a igreja militante que está aqui, ela deve lutar. E ela será vitoriosa se ela se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque, diz Paulo, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja está em guerra. Mas assim como o exército romano era invencível nos dias de Paulo, ninguém lhe podia fazer frente, também as hostes espirituais da maldade não podem fazer frente contra a igreja, desde que ela esteja devidamente armada. E aí Paulo fala da necessidade que o cristão tem de se revestir da armadura de Deus. É interessante dizer que Paulo já havia dito que o cristão precisa se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Ele já tem que ter a nova criatura. Nós temos de nascer de novo. E aí, revestidos do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade, nós agora temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Este novo homem é um soldado. Soldado de Cristo. E como soldado de Cristo, ele precisa estar devidamente armado para enfrentar o mal. O apóstolo Paulo, ele usa também esta analogia com o soldado para o seu filho na fé, Timóteo.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Nós estamos em uma guerra. Nós temos que ter esta consciência. Nós estamos numa batalha, numa guerra contra o mal. O próprio Jesus, quando revelou o mistério da igreja, revelou esta guerra. Porque ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as forças da maldade se levantariam contra a igreja, mas não prevaleceriam. Mas para que nós possamos estar firmes contra os ataques do diabo, as astutas ciladas do diabo, é necessário que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Porque as nossas armas, elas são espirituais. É o que Paulo fala aqui também, numa carta, se não me engano, a carta aos Coríntios, ele fala que as nossas armas são espirituais. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9, se não me engano, vamos ver aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, nossas armas não são carnais. E é isso que o apóstolo Paulo procura aqui demonstrar. Como cristãos, embora estejamos nos lugares celestiais em Cristo, nós temos de lutar exatamente por isso, contra o inimigo das nossas almas, que está nos lugares celestiais. E aqui nós vemos que o diabo não está preso lá no inferno, com um trono lá. Não é nada disso. O diabo está nas regiões celestiais, de onde ele será retirado só no dia do arrebatamento da igreja, quando será precipitado sobre a terra, como consta lá em Apocalipse capítulo 12. Mas ele está aí agora, andando pela terra, passeando por ela, como diz o livro de Jó, lutando contra a igreja. Lutando contra a igreja. E nós somos soldados, e como soldados devemos estar devidamente armados, com toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois, diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É interessante isso. Paulo primeiro diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para poder resistir, para poder estar firme contra a astuta cilada do diabo. Depois, nós temos de tomar a armadura, quer dizer, usá-la, não só colocá-la, mas usá-la. Estar adestrado para usá-la. Lembrem-se que Davi, quando ele vestiu a armadura de Saul, ele não conseguia usá-la, porque nunca a tinha experimentado. E se fosse lutar com Golias com aquela armadura, sem ter adestramento, treinamento para o seu uso, seria facilmente derrotado pelo gigante. Mas assim também é o cristão, que se revestir da armadura não souber utilizá-la.
É por isso que Paulo fala de revestir para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu tenho que estar vestido da armadura. Mas, ao mesmo tempo, quando o diabo vier, eu preciso tomar a armadura, saber me utilizar dela, saber me utilizar das armas que não são carnais, para que resistamos no dia mau e, havendo feito tudo, nós ficarmos firmes. Então, quando o inimigo vier nos atacar, nós já temos que estar vestidos da armadura de Deus. Depois, antes, preventivamente. Aí quando vier o dia mau, que é o dia da batalha, o dia do ataque, o dia do embaraço do inimigo, o dia da opressão, este dia nós temos que usar esta armadura, estar treinados, prontos para usá-la. E aí nós vamos resistir, e resistindo, fazendo tudo o que dever ser feito, aí nós vamos ficar firmes. Nós vamos ganhar experiência. Nós vamos ganhar força. Nós vamos ganhar maturidade. Depois de termos resistido ao diabo. Porque há uma promessa de Deus na sua palavra. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, irmãos, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós efetuamos o treinamento necessário para que, diante dos ataques do inimigo, nós sejamos vitoriosos. Nós resistamos, façamos o que deve ser feito, e assim nós vamos ficar firmes. Era assim que o exército romano fazia. Quando chegava a hora da batalha, devidamente armado, devidamente treinado, o exército romano vencia os seus inimigos e o seu poder aumentava. Como eu disse, do ano 14 ao ano 120, do ano 14 antes de Cristo até o ano 120 depois de Cristo, o exército romano, de batalha em batalha, se fortificava, aumentava em poder, e os inimigos eram destruídos, eram vencidos. E o exército romano e o império romano se estabelecia. Assim é a igreja. Ela vai vencendo batalha após batalha e vai prevalecendo contra as hostes da maldade e vai aumentando o seu poderio. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, com relação ao mal, ao maligno, está escrito o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A igreja, o Espírito Santo através da igreja, é quem tem resistido ao mistério da injustiça. E apesar da maldade operar, apesar da maldade estar aumentando, não consegue implantar o governo do anticristo. Não consegue haver o domínio enquanto a igreja não for tirada. Por quê?
porque de batalha em batalha, a igreja revestida da armadura de Deus vai vencendo o diabo, resistindo a ele. Ele vai fugindo e a igreja vai se estabelecendo e aumentando em poder. Por quê? Porque está revestida e toma toda a armadura de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever esta armadura. Ele tem a imagem do soldado romano. No nosso esboço aí, nós colocamos uma figura do soldado romano daquele tempo e Paulo vai mostrando as armas, né, comparando, fazendo analogia do soldado romano com o soldado de Cristo. A primeira arma que Paulo fala: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós temos aí o cinturão da verdade. Essa é a primeira arma, o primeiro elemento da armadura de Deus. O cinturão da verdade. O apóstolo Paulo já havia dito que o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, ele deixa a mentira e fala a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 24 e 25. O cinturão da verdade. O cinturão, ele é importantíssimo. Por que ele é colocado aqui como primeiro elemento? Porque é ele que dá a firmeza para o soldado para que ele possa guerrear. Se o cinturão não cingir o lombo, não prender toda a armadura do soldado, ele não tinha condições de lutar. Se o cinturão estivesse falho, ele podia cair ali a túnica, cair a roupa dele, e ele se atrapalhar e não conseguir sequer lutar. O cinturão dá esta firmeza para que o soldado possa lutar. É isto que a verdade faz, e a verdade é a palavra de Deus. É a verdade que nos permite nos movimentar na luta contra o mal. Se estivermos fora da verdade, se estivermos comprometidos com a mentira, já estamos vencidos, porque a mentira é do diabo. Nós já fomos capturados pelo inimigo. A mentira nos captura. Por isso devemos falar a verdade, viver em verdade, andar em verdade, porque a verdade nos permite dar mobilidade e condições para lutar. Por quê? Alguém que tem uma vida dupla, que vive uma farsa na sua vida espiritual, não é uma pessoa intrépida, não é uma pessoa corajosa, não é uma pessoa que busque a Deus ou incentiva os outros a buscar a Deus, porque ele está comprometido com a mentira. Os irmãos já ouviram falar de pastores que não estão em vida correta e quando há um culto onde Deus começa a dar profecias, a dar revelações, ele encerra o culto rapidamente, porque ele tem medo de ser descoberto, porque ele está numa vida de mentira. A verdade é fundamental para que nós possamos lutar contra o mal, para que nós possamos ter mobilidade na nossa luta contra o mal. A segunda armadura é a couraça da justiça. A couraça é a parte que protege o peito, que era prendida pelo cinturão. A couraça protege os órgãos vitais do soldado. O peito, as costas. Então a couraça tem que estar bem firme, presa pelo cinturão,
para que o soldado não tenha nenhum receio de lutar. Porque a couraça o protege protege os seus órgãos vitais. A Bíblia fala aqui da couraça da justiça. A justiça que nos é dada por Cristo Jesus. Porque nós somos injustos, pecadores. O pecado é iniquidade, é injustiça. E o pecador é injusto. Mas, quando cremos em Jesus, fazemos uma troca. Lançamos sobre o Senhor os nossos pecados. E Ele lança sobre nós a sua justiça. Justiça que vem pela fé, porque nós cremos em Jesus. E agora nós somos justificados, tornados justos. E esta justiça nos dá vida. Esta justiça de Cristo nos possibilita entrar em comunhão com Deus. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a justiça que nos permite entrar em paz com Deus, ser completados por Deus, entrar em comunhão com Deus e nos dá vida. Nossa vida está protegida, como diz a carta irmã de Efésios, que os irmãos já sabem que é a epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A couraça da justiça. A justiça de Cristo nos garante a vida. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode tirá-la de nós. Assim como a couraça nos protege dos ataques, das flechas, das facas, enfim, e impede que os nossos órgãos vitais sejam atingidos pelas armas do inimigo, também a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A justiça de Cristo em nós. Porque nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como está lá em Efésios 4 e 24. E também em Efésios 5 e 9 está escrito, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aqui nós temos a produção, nós podemos produzir o fruto do Espírito por causa desses dois componentes da armadura de Deus. O cinturão da verdade e a couraça da justiça. Nós estamos com a vida escondida em Deus, nós podemos nos movimentar, produzir o fruto do Espírito, agradar a Deus. E através do nosso testemunho, envergonhar o diabo, atacar o maligno. Por quê? Porque nós estamos tomando a armadura de Deus. Agora, quem vive em pecado já não tem essa condição. Quem vive em pecado já não está com a justiça de Deus. Não fez esta troca. Não entregou seus pecados e recebeu a justiça de Deus. Ainda não foi justificado. Não creu em Cristo. Não dá crédito a Cristo. Não dá crédito à palavra que é a verdade. E aí está com o cinturão desarrumado, a couraça caiu e vai ser facilmente alvejado pelo inimigo, que o matará, que atingirá seus órgãos vitais. Por quê? Porque não está na verdade e também não está na justiça. O terceiro elemento da armadura de Deus são os calçados na preparação do evangelho da paz. Diz o apóstolo, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz.
é interessante verificar que o soldado ele precisa estar calçado. Recentemente, quando estudamos, inclusive, sobre a batalha espiritual, nós aprendemos com o pastor Fábio Tenório, que é reformado da Força Aérea Brasileira, pastor aqui na capital, em São Paulo, ele que é soldado, foi militar, é militar ainda, né? Está na reserva, mas não deixa de ser militar. Ele disse que um dos principais fatores que fez com que os alemães perdessem a famosa Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, junto aos soviéticos, a União Soviética, foi o fato dos sapatos não serem apropriados para enfrentar o inverno. E em razão disto, os sapatos não serem apropriados, eles ficavam úmidos, causavam as doenças, e pior do que isto, né? Com as doenças, você tinha que mobilizar 2 soldados para levar um, ou 3 até para levar um. Né? E esse foi o motivo da derrota. O calçado é importante não só para não machucar o soldado e para que o soldado enfrente todo e qualquer terreno, mas também para evitar a contaminação do corpo. E os pés falam de caminhada, de andar. E quando nós falamos dos calçados na preparação do Evangelho da Paz, nós temos a questão de que nós já vimos que Jesus evangelizou a paz. O próprio Paulo, escrevendo aqui na Epístola aos Efésios, ele diz que Jesus, ele evangelizou a paz. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Jesus vindo, ele evangelizou a paz. Quer dizer, além dele ser a nossa paz, ele evangelizou a paz. Ele trouxe a notícia da paz, tanto aos gentios quanto aos judeus. Nós devemos também levar a mensagem do Evangelho da paz, a mensagem de que Jesus nos reata a comunhão com Deus, restabelece a amizade entre Deus e o homem. É Jesus quem faz isto. E nós devemos levar esta mensagem. Mas para levar esta mensagem, nós precisamos ter estes calçados. Tá? Nós devemos estar devidamente calçados. Devidamente calçados, devidamente protegidos, tendo um andar santo, um andar correto, nós podemos evangelizar a paz. Os pés falam de andar, falam do nosso testemunho. Né? Nós devemos levar a notícia da paz com Deus, mas só poderemos levar a boa notícia da paz com Deus se nós mesmos estivermos em paz com Deus. Então esse é o problema. Quem não tem uma vida correta, uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus, o seu calçado é inapropriado. E o resultado será o mesmo que disse o pastor Fábio Tenório, que nós mencionamos aqui, lá na Batalha de Stalingrado. Vai haver a inadequação do calçado e a derrota na guerra. O próximo elemento da armadura de Deus é o escudo da fé. O escudo da fé, que é outra arma importantíssima. Com o escudo, o soldado romano impedia que os dardos lançados pelo inimigo pudessem atingi-los. Então, as flechas, os dardos que eram lançados pelo inimigo, o escudo protegia o soldado romano. E o próprio Paulo diz, o escudo da fé
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, ele lança o dardo da dúvida, da incredulidade, e são dardos inflamados, né, que queimam, que são luminosos, estão queimando. Existem todas estes escândalos, essas celeumas, todo o inimigo, ele ataca a fé de várias maneiras e normalmente de forma espalhafatosa, ruidosa. Não nos esqueçamos do que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Os clamores vãos e profanos é sempre com muita gritaria. Lembra aqui que o próprio Paulo, quando fala da conduta do cristão, ele diz que toda amargura, ira, cólera e gritarias e blasfêmias e malícia seja tirada dentre vós. Então a gritaria, o espetáculo, isso é próprio do mundo, é próprio do maligno. E são esses dardos inflamados do maligno que procuram abalar a nossa fé. Mas a nossa fé deve ser um escudo, nós devemos confiar em Deus. Não deixar de confiar em Deus. A fé, ela é fundamental. O apóstolo Paulo, ele elogiava os destinatários desta carta por causa da fé que havia neles no Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito lá em Efésios 1:15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Nós precisamos ter a nossa fé em Cristo. Uma fé que cresça a cada dia. Jesus disse que a nossa fé deve ser igual ao grão de mostarda. Não é para ser do tamanho do grão de mostarda. Não é isso que está escrito. Está escrito que tem que ser como o grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Mas ele dá origem à maior de todas as hortaliças. Ou seja, é o grão que tem o maior desenvolvimento, o maior crescimento. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. A nossa fé aumente mais e mais. Tenha um grande crescimento. E o escudo da fé é fundamental para que nós apaguemos os dardos inflamados do maligno. E estes dardos são apagados pela fé. Hoje existe um ensino equivocado por aí que é preciso ver para crer. É a fé inteligente. Não, Senhor, isso aí é incredulidade. Quem era assim era Tomé. E a resposta de Jesus para Tomé não foi muito agradável. Vamos lembrá-la aqui. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, Jesus disse, versículo 29, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E antes ele disse assim, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O escudo da fé, sem ver, nós cremos e combatemos tudo quanto de forma espalhafatosa, espetacular, o inimigo colocar com seus clamores vãos e profanos, tentar tirar a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Não nos abalemos com esses dardos inflamados. Usemos o escudo da fé e eles serão apagados. O próximo elemento que nós temos aqui da armadura de Deus é o capacete da salvação.
O soldado romano usava um capacete para proteger a sua cabeça, que é um órgão vital também, para proteger a sua cabeça. Ele é o capacete da salvação. Nossa mente tem que estar protegida. Nós temos de ter a mente de Cristo. Temos de discernir as coisas espiritualmente, sermos homens espirituais. Não nos deixarmos levar pela vontade da carne e dos pensamentos, pela lógica humana. Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Temos de ser homens espirituais. Porque o diabo conhece as coisas do homem. Ele é um exímio psicólogo. Ele tem muito conhecimento a respeito da lógica humana. E se nós formos nos guiar pela lógica humana, seremos enganados por ele. É Jesus quem o diz, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo compreende as coisas que são dos homens. É por isso que nós devemos ter a mente de Cristo, porque como morada de Deus no Espírito, sendo corroborados com poder no Espírito, no homem interior, nós passaremos a compreender as coisas de Deus, porque ninguém penetra as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus estiver em nós, nós passaremos por revelação a compreender as coisas de Deus. Nesta própria carta aos Efésios, Paulo disse o quê? No versículo, capítulo 3, no versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esta própria carta é uma revelação do Espírito Santo sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. Nós compreendemos aqui toda esta realidade da vida espiritual, toda esta realidade de pertencermos à igreja. Por quê? Porque Paulo teve a revelação do Espírito. Ele que era um homem espiritual. E escreveu para que nós, lendo, também pelo Espírito, pudéssemos compreender este mistério. Então, este é o capacete da salvação. Quando nós temos a mente de Cristo, quando nós entendemos as coisas de Deus, nós somos protegidos dos ataques do inimigo, que vai tentar pela lógica humana, vai tentar pela emoção, vai tentar pela razão, vai tentar nos desanimar ou descrer das coisas de Deus. Mas o diabo não entende as coisas de Deus, só as coisas do homem. Por isso nós precisamos do capacete da salvação. A próxima arma, a última arma mencionada aqui, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio texto já interpreta esta analogia. É a única arma de ataque. Os irmãos podem ver que todas as outras armas são armas de defesa. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Eles são armas, elas são armas que nos defendem dos ataques do inimigo. Agora, a espada do Espírito, ela ataca o inimigo. É uma arma de ataque. É a palavra de Deus. Jesus mostrou bem isso. Quando tentado pelo diabo, ele atacou o diabo
usando da palavra de Deus. E disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Assim ele afugentou o diabo quando tentado no deserto. É a palavra de Deus que nós atacamos o inimigo. Por isso da evangelização. A evangelização é a igreja indo atacar as cidadelas do diabo, indo atacar os domínios do diabo, através do evangelho, da palavra da verdade. Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, nós já tivemos ocasião de ver, ele fala sobre o evangelho. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja bem que a igreja pregou o evangelho. Paulo foi a Éfeso. Era uma cidade dominada pelo maligno. Um centro de idolatria e de magia negra. E Paulo chega lá, prega o evangelho e multidões creem em Jesus, a ponto dos fabricantes de ídolos estarem preocupados com o futuro econômico do turismo religioso de Éfeso, que era lá o centro de idolatria, de culto à deusa Diana. E eles estavam preocupados com o futuro do negócio deles, pelo número de conversões que ocorria em Éfeso. Por quê? Porque Paulo havia ido lá pregar o evangelho. E ele foi até o território inimigo e estava pregando a palavra de Deus, e os efésios se convertiam, até mesmo os feiticeiros. O texto bíblico lá em Atos, capítulo 19, ele diz assim, no versículo 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É o ataque. A igreja, quando ela prega o evangelho, ela ataca as hostes espirituais da maldade. Através desta arma, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas de nada adianta, diz Paulo, eu estar vestido da armadura de Deus, tomar a armadura de Deus, se eu não estiver devidamente treinado, se eu não estiver em forma. Um soldado, ele precisa estar armado, mas ele também precisa estar em forma. É por isso que todo soldado, todo dia, faz ginástica, faz exercício físico. Porque de nada adianta você estar com as melhores armas e não estar em forma. Não aguentar correr, ser alguém como eu, assim, sedentário, que não sabe correr, que não aguenta correr 10 metros, assim, um barrigão. Não adianta. Se o soldado estiver dessa forma, ele pode estar com a maior arma do mundo, o inimigo o mata facilmente. Porque ele não consegue nem correr, nem se movimentar, nem pular. Assim também é o soldado de Cristo. Ele precisa estar em forma. E o que é que dá forma ao crente? Qual é a ginástica espiritual? Diz o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigilância
e oração. São estas as duas armas, as duas medidas que colocam o soldado cristão em forma. Eu vou poder usar bem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, se eu tiver uma vida de oração e de vigilância. Se eu orar em todo o tempo e súplica no Espírito, e vigiar nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, aí eu certamente serei vencedor na batalha espiritual. Porque eu estarei em forma. Então eu preciso ter uma vida de oração, orar sem cessar, orar no Espírito. Isto quer dizer que a minha oração, ela tem que ser uma oração profunda. Tem que ser uma oração voltada para os desígnios divinos. A tal ponto que eu preciso orar do meu espírito para o Espírito de Deus. E esta oração é a oração em línguas. Porque quando eu falo em línguas, eu não tenho a mediação do meu entendimento, da minha razão. Eu tenho a oração direta do Espírito ao Espírito Santo. A oração em línguas é a oração no Espírito. A oração sublime no Espírito. E vigiando. Né? Eu tenho que vigiar antes de orar. Todas as vezes você não vai encontrar na Bíblia nenhuma vez escrito orai e vigiai. Você vai sempre encontrar vigiai e orai. Tem até um texto que diz olhai, vigiai e orai. Eu tenho que estar vigiando, estar vigilante, estar percebido dos movimentos espirituais. E isto exige de mim uma intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele quem me guia em toda a verdade. É Ele quem me ensina. É Ele quem me consola. É Ele quem me alerta. Eu preciso estar em vigilância e em oração. É assim que Paulo fala como nós devemos lutar contra o mal. É assim que nós devemos enfrentar a batalha espiritual. E aí Paulo, depois desta orientação sobre a batalha espiritual, ele encerra a sua carta. E demonstrando toda a sua humildade. Ele diz que todos devem orar em todo o tempo e vigiar. E aí ele faz um pedido. Ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, ou várias igrejas, se for adotar a teoria da carta circular. Ele é o apóstolo, mas ele pede oração por ele. Porque apóstolo não é para dar cobertura para ninguém, como ensinam por aí. Apóstolo é um irmão como nós, e que precisa das orações dos santos. Ele falou que a igreja era um corpo, e ele, como membro do corpo, precisava das orações dos irmãos. E humildemente ele pede oração. E ele pede o quê, irmãos? Ele não pede para ser solto, ele está preso, correndo o risco de ser condenado à morte. Ele não pede para ser solto. Ele pede para que os irmãos orem, para que ele continuasse a pregar o Evangelho e a exercer o seu ministério, mesmo na prisão. E aqui ele mostra como ele vive aquilo que ele ensina. Ele está mandando a igreja dar prevalência às coisas espirituais, desfrutar das bênçãos espirituais, estar de olho no céu, ter um sentido na vida,
E o sentido na vida para Paulo era ser pregador do Evangelho. A vida só tinha razão, sentido para ele, se ele cumprisse o ministério. E ele pede então que os irmãos orassem para que ele prosseguisse no seu ministério. Pois ele dizia, pelo qual, o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele não estava com medo de morrer. Ele não estava querendo se livrar. Ele queria continuar fazendo a vontade de Deus. Ele tinha sido escolhido para ser o apóstolo dos gentios. E agora, na cadeia, ele continuava pregando o Evangelho. Será que nós temos também, irmãos, esta consciência de que estamos aqui para fazer a vontade de Deus e que devemos exercer o ministério a que fomos chamados e que é isto que nós devemos fazer aqui na terra? Ou estamos pensando em ter fama, ter posição, ter poder, aproveitar a vida? Cuidado. Aprenda com o apóstolo Paulo. Humilde, pedir oração para fazer a vontade de Deus. E no final ele ainda diz, para que também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim. Vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paulo dá outra lição aqui. Ele escreve esta carta e manda que Tíquico a encaminhe para Éfeso ou para várias igrejas, não sabemos, mas ele queria prestar contas aos irmãos. Como missionário que ele era, ele dava prestação de contas. O que ele estava fazendo? Ele queria que Tíquico informasse ao povo o que ele estava fazendo. Que ele estava pregando o evangelho na prisão em Roma. Que ele estava ganhando os membros da guarda pretoriana para Deus. Que ele estava levando a igreja de Roma a evangelizar. Despertando a igreja de Roma para a evangelização. Ele prestava contas. A vida do cristão deve ser uma vida transparente. Os obreiros precisam ser transparentes com a igreja. Não podemos ter caixa preta nas igrejas. Tudo transparente, claro, porque nós somos filhos da luz. As pessoas que escondem as coisas, como infelizmente nós temos visto hoje em dia, precisavam lembrar do que está ali no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo mais conhecido da Bíblia, o capítulo 3, que diz o seguinte, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja, todas as nossas obras devem ser manifestas. Paulo dava satisfação aos irmãos de tudo que estava fazendo. Suas obras eram feitas em Deus, por isso eram feitas à luz do dia. Mas as obras malignas, o próprio Paulo diz, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Está lá em Efésios 5 e 12. E depois desta demonstração de satisfação, Paulo saúda os irmãos com a paz, seja com os irmãos, e amor com fé, da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja a todos com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E aqui ele dá as 3 últimas características desta igreja que foi o tema da sua carta. Primeiro,
eles têm paz, estão unidos a Cristo. Segundo, eles têm amor com fé. Eles têm amor com fé. E terceiro, eles amam ao Senhor Jesus em sinceridade. Nós temos paz com Deus? Temos amor com fé? Amamos ao Senhor em sinceridade? Amém.